Olá, e hoje vamos conversar sobre o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, um dos livros mais lindos e ao mesmo tempo mais pesados que eu já li em toda a minha vida. E nesse vídeo eu vou contar o porquê, eu vou contar o que eu gostei desse livro, vou contar as principais características, de repente aquilo que você pode gostar. E não se preocupe com spoiler, porque na verdade esse é um livro muito único, que cada pessoa que ler ele vai interpretá-lo de uma forma totalmente diferente. Porque quando nós lemos o livro do Desassossego, nós estamos lendo muito mais de nós mesmos do que daquilo que o autor escreveu. Talvez, se você nunca leu o livro do Desassossego, nem teve contato com a obra de Fernando Pessoa, isso não faça muito sentido para você agora, mas eu juro que quando você conhecê-lo vai fazer total sentido. Fernando Antônio Nogueira Pessoa foi um poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário, enfim, ele desempenhou aí várias funções no decorrer de sua vida. Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888 em Lisboa, Portugal, e também faleceu lá na mesma cidade no dia 30 de novembro de 1935. Então eu acho que ao contrário do que muita gente pensa, Fernando Pessoa é português e não é brasileiro. Eu sei que há essa confusão, principalmente por ele também escrever em língua portuguesa e estar muito presente aqui na nossa literatura brasileira, até porque naquela época em que ele escrevia, havia uma correspondência muito grande com os autores aqui do Brasil e os autores lá de Portugal. Mas a primeira questão aí a ser trazida, eu acho, nessa resenha é deixar bem claro que Fernando Pessoa é português. Bom, e na verdade a obra dele se concentra na poesia, porém o livro do Desassossego, ele é um livro de prosa, apesar de que há muita poesia nele, mas no sentido da essência e não do poema, não da forma. O livro do Desassossego é um livro inacabado, ou seja, o autor morreu, infelizmente, antes de acabar esse livro. E esse livro é composto por fragmentos, e é um livro que eu ouso dizer que é inesgotável, por dois aspectos. Um, porque quando Fernando Pessoa morreu, ele deixou o livro do Desassossego meio ali arrumado, mas não muito. E aí, na medida que as pessoas foram lendo as coisas que ele deixou escondido, que ele deixou solto, que ele deixou pela casa dele e outros lugares com outras pessoas, os críticos, enfim, as pessoas que trabalhavam com a obra dele foram juntando e foram deduzindo o que ia ou não ia no livro do Desassossego. E aí essas pessoas acabaram acoplando alguns fragmentos nesse livro. Isso porque o Fernando Pessoa ele deixava muitas notas, e em algumas dessas notas haviam as iniciais L e D, que as pessoas imaginavam que era do livro do Desassossego, por isso que trouxeram para cá. Então pode ser que realmente era, pode ser que Fernando Pessoa esteja lá se revirando no túmulo, porque não tinha nada a ver, não saberemos. Ele era realmente um homem muito misterioso. E o mistério começa logo no início realmente desse livro, porque na verdade ele não foi escrito por Fernando Pessoa, e sim por Bernardo Soares. Mas quem é esse tal de Bernardo Soares? Bom, ele é um heterônimo. E aí tem toda uma teoria, assim, pra discutir o que seria heterônimo, o que seria também pseudônimo, mas basicamente, em linhas gerais, não é a mesma coisa. Pseudônimo seria tipo, eu não quero assinar o meu nome em um livro, eu vou lá e escrevo outro nome. Por exemplo, Agatha Christie, que eu acho que é um dos exemplos mais famosos. Muitos livros dela, ela assinou como Mary. Então, ela simplesmente não queria assinar o nome dela e ela assinava Mary. E é isso. Agora, heterônimo, por outro lado, é como se essa pessoa realmente existisse. No caso de Fernando Pessoa, ele criou o Bernardo Soares, dando nome e sobrenome, falando os hobbies dele, as características, até mesmo signo, data de nascimento, como se ele existisse, e ao mesmo tempo é como se fosse uma extensão da personalidade do próprio Fernando Pessoa. Por exemplo, se eu estou muito bem-humorado, eu sou determinada pessoa. Se eu estou mal-humorado, eu sou o Bernardo Soares. É claro que eu estou falando isso tentando deixar de uma forma bem didática mesmo, mas é muita teoria nisso, porque é algo realmente muito complexo. Então, dependendo do heterônimo que o Fernando Pessoa usava, isso porque ele tinha aproximadamente 70, mudava também a forma da escrita. Então não é só assinar com outro nome, há toda uma questão de estilo por trás disso também, isso é muito legal. E então neste livro nós temos o heterônimo Bernardo Soares, que era de certa forma um auxiliar de guardar livros.
E esse livro é feito de fragmentos. Então, na minha edição, nós temos, espera aí, deixa eu conferir aqui, 481 fragmentos. Não sei se todas as edições têm a mesma quantidade, mas é aproximadamente por aí. Cada fragmento traz uma reflexão. Às vezes, uns dão sequências aos outros, às vezes eles estão totalmente ali únicos, peculiares, focam mais em determinado assunto, enfim, mas é um livro que não precisaria ser lido de forma linear. Você pode simplesmente abri-lo em qualquer página que você vai ler algo magnífico e algo que por si só faz sentido. E o meu livro está todo grifado. A minha edição que eu tenho aqui é da editora Príncipes, que é uma editora brasileira que é encarregada de trazer clássicos, mas clássicos mais acessíveis no sentido financeiro mesmo. Por exemplo, este livro aqui eu paguei somente R$ 9,90. E aí, se você for ver, ele tem 368 páginas. Então, realmente, R$ 9,90 por um livro de 368 páginas, que vem novo, eu acho que vale a pena. Algumas coisas ali, talvez a edição não seja tão bem revisada e a capa dele desmoronou. Não sei o que aconteceu, mas a minha capa está toda quebrada. Ele chegou aqui em casa perfeitamente. Isso da capa aconteceu depois. Não sei, simplesmente olhei e estava assim. Não sei se foi o sol, não sei se foi a forma de manusear, mas foi questão de um mês para a capa do livro ficar assim. Mas tendo em vista o preço, que é realmente muito baixo, eu acho que vale a pena comprar esse livro ainda, mesmo assim, com esse detalhe da capa. Claro que se você tem ali a oportunidade de comprar outras edições melhores, vale a pena o investimento, porque realmente é um livro muito, muito bonito. Este é um livro que ele traz uma inquietude muito grande, justamente até no título a gente já pode perceber, né? Livro do Desassossego. E aí você acaba ficando meio inquieto. É um livro que não dá pra você sentar e ler 20, 30 páginas. Não dá mesmo. Realmente é um livro para ser lido aos poucos, porque é um livro que te dá uma ansiedade, é um livro que te põe pra pensar, que você lê um fragmento e de repente você pensa, cara, poderia ter sido eu quem escreveu isso, porque eu estou vivendo isso, porque eu já vivi isso, porque essa é a minha vida. Então você realmente se reconhece. E aí, a partir desse reconhecimento, o leitor vai dando significado para a história, e isso é muito, muito interessante. Olha só esse trecho que eu gosto muito. E assim sou, fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma. Tudo em mim é a tendência para ser a seguir outra coisa, uma impaciência da alma consigo mesma, como uma criança inoportuna, um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me interessa e nada me prende. Esse é só um das dezenas de fragmentos que eu grifei nesse livro. Mas assim, qualquer página que você abre, você vê algo ali que pode mudar a tua vida. E tudo isso faz parte daquilo que eu falei no início do vídeo, a questão de um livro ser inesgotável. Então, primeiramente, eu tinha falado que ele era inesgotável, porque cada momento aí estão aparecendo novos fragmentos que poderiam fazer parte do livro do Desassossego. E, no segundo sentido, ele é inesgotável porque cada vez que você lê ele, você acaba atribuindo novos significados àquilo que é lido. Olha só essa frase: viver é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como ontem se sentiu. Sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir, é lembrar hoje o que se sentiu ontem, ser hoje o cadáver vivo do que ontem foi a vida perdida. A consciência da inconsciência da vida é o mais antigo imposto à inteligência. Benditos os que não confiam a vida a ninguém. E essas foram frases aleatórias que eu fui abrindo aqui o livro e lendo elas, que estavam grifadas ali em páginas também aleatórias. Então, só para vocês terem uma ideia. Eu recomendaria a leitura desse livro que fosse, de certa forma, um daqueles livros que você intercala com outras leituras, que você não se prenda somente nele, sabe? Leia ali um pouquinho dele, 2, 3 páginas por dia, se você for um leitor não muito habituado a esses textos mais reflexivos. De repente até umas 10 páginas por dia, se você for um leitor mais experiente. Mas não tente ler muito mais que isso, porque pode ser que você acabe até ficando meio melancólico, meio nostálgico ali com esse livro, porque ele também tem esse poder. E muito se fala disso em relação ao livro O Sofrimento
Sofrimentos do Jovem Werther, que é um livro daqueles que te deixaria, assim, de certa forma, meio depressivo, sabe? Mas, na verdade, eu falo pra vocês com propriedade, porque eu li os 2 livros, que o livro do Desassossego me deixou muito mais, assim, pensativa do que os Sofrimentos do Jovem Werther. E outra coisa interessante sobre o livro é que em alguns momentos não foi possível entender aquilo que Fernando Pessoa havia escrito no manuscrito. Então na edição do livro só tem ali entre parênteses 3 pontinhos. E fica novamente aquele mistério. Bem, gente, é isso. Eu só quis mesmo trazer uma conversa super leve sobre esse livro, o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Me contem aí nos comentários se vocês já leram, se leram, o que acharam. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal também.